venho trazer mais este áudio para o canal, onde eu quero falar um pouco mais sobre a vida do apóstolo Paulo, sua influência judaica e sua participação na estruturação da igreja como hoje conhecemos. Antes de começarmos sobre a vida de Paulo, eu quero aqui me dirigir a todos vocês que me ouvem, primeiramente, com muito respeito, com muito amor para com cada um de vocês, porque o nosso trabalho e a nossa proposta por meio deste canal, Despertar a Consciência, é também, conforme diz o título, despertar a consciência de cada um de vocês. É trazer a verdade que está oculta, a notícia que está por trás da notícia, para levar a cada um de vocês que nos ouve a refletir, a pensar um pouco mais, a pensar um pouco mais longe, para ampliar sua linha de raciocínio, para deixar definitivamente de ser escravo desta matrix que por si só já está ruindo. Pessoal, falar de igreja, falar de fé, falar de Bíblia é muito delicado, porque mexer com a fé de cada um é mexer com as entranhas de cada um. Local de respeito, porque cada um escolheu pelo seu próprio arbítrio acreditar naquilo que ele quiser. Então nós não temos essa responsabilidade e nem queremos exercer este papel de convencer ninguém e nem tampouco de induzir as pessoas a acreditar nas minhas palavras ou naquilo que nós trazemos para o nosso canal. Apenas nós queremos provocar a cada um de vocês que nos ouve a pensar um pouco mais, para ver se realmente faz sentido com tudo aquilo que você vive, com o teu estilo de vida e, sobretudo, naquilo que você crê. Eu já falei outrora e vou repetir. Essa matrix que sempre nos escravizou, dentro da sua composição, um dos principais braços mais severos é a religião. Aquilo que nos ajuda ou nos impulsiona a terceirizar a nossa responsabilidade, o nosso compromisso e, sobretudo, a nossa tomada de decisão. Porque quando nós terceirizamos a nossa retomada de vida, nós terceirizamos a nossa soberania, é porque nós estamos dispostos a nem pensar, quanto mais agir. Então é comum que a grande maioria das pessoas do planeta fossem dominadas, escravizadas, como foi e ainda são, porque exatamente nós terceirizamos, primeiro que terceirizamos a um Deus que está fora, terceirizamos à igreja a responsabilidade. O nosso emprego, o nosso sucesso pessoal, a nossa profissão, tudo nós terceirizamos e deixamos de olhar para dentro. E é exatamente para isto que a Matrix criou as religiões. E é por isso que este braço é um dos mais severos e de longo alcance, a tal ponto de controlar as pessoas de todo o planeta em cada um dos hemisférios. Nos lugares mais longínquos, mais ermos, sempre haverá lá uma pessoa, ainda que morando sozinho, isoladamente, mas ele tem lá uma formação na sua raiz de depender de um Deus externo, de depender de uma religião e, sobretudo, de acreditar na Bíblia como sendo a escritura sagrada. Quando diz sagrada, é porque ela nunca foi mexida, ela é original, ok? Então, assim, eu venho com muito cuidado, mais uma vez, para trazer estas verdades, para provocar cada um de vocês a refletir. Como eu também um dia me deparei com coisas que não eram condizentes com a própria escritura. E eu falava, mas por que não confere esse texto com esse texto? Por que o que Jesus falou não é o que Paulo fala? E por que Paulo fala isto, até dizendo que Jesus falou e Jesus não falou? Eu chequei isto. Não é agora, isso tem mais de 20 anos que isso me incomodava. E por que o Velho Testamento e o Novo Testamento tem uma diferença gritante? Até entender tudo isso foram alguns anos. Mas hoje, cada um de vocês que me ouve tem a oportunidade de ouvir de quem realmente fazia parte do sistema. Eu fui realmente parte integrante ativa do sistema
por 32 anos. Então eu sei muito bem o que passei, como vivi, e hoje, entendendo que eu fui liberto dessa matrix, desse controle, dessa escravidão, da acusação, do medo, porque é assim que as igrejas promovem os seus eventos de medo para que as pessoas se submetam. A subserviência normalmente vem da escassez e do medo. E se tem uma coisa que mais se prega até os dias de hoje é a escassez e o medo na igreja. Se você não der os dízimos e a oferta, você vai perder seu emprego, você não será abençoado, as doenças virão sobre a tua casa, o teu casamento não irá bem, a tua vida conjugal não vai prosperar, os teus filhos podem repetir de ano na escola, o teu carro pode quebrar. Maldição em cima de maldição. Não é assim que pregam até os dias de hoje para tomar o seu suado dinheiro? Então, é assim que sempre funcionou. Isso não é de agora, é antigo isto. Isso é milenar. Então, aplicando o medo sobre as pessoas, o medo da escassez, é que ele vai te controlando e te tornando cada vez mais escasso. E depois, o pouco que você consegue, você ainda vai lá e deposita, acreditando que doando aquilo, você vai rever até 100 vezes mais, como eles arduamente usam este versículo para enganar as pessoas. Eu espero realmente que isso não ofenda a sua fé, porque a nossa intenção aqui é libertar a cada um de vocês. Portanto, eu já disse em outros momentos que Jesus não veio para pregar uma religião. Ele não veio para ensinar nenhuma doutrina. Pelo contrário, ele veio para denunciar aquilo que de fato era uma aberração. Como eu disse outrora, repito, os judeus serviam um Deus que não é Deus, um ser que veio lá de Nibiru, chamado então de Anunnakis, aquele que veio dos céus, aquele que veio do alto e que depois foi nomeado por Jeová ou Javé, e esse falso Deus escolheu a nação de Israel, que não era nação, escolheu o Abraão, e disse por Abraão que dele faria uma grande nação e que essa nação governaria sobre todas as demais nações na face da terra. Ok? E foi assim que aconteceu até o presente momento. Mas também já disse outrora que esse falso Deus exigia sacrifícios de animais, isto de forma visível e legalizada ou legitimada pela falsa Santa Escritura, ou seja, o Pentateuco aí, os primeiros livros da Bíblia aí, eram exatamente uma instrução àquela nação recém-formada de como deveria adorar esse Deus egóico que exigia sacrifícios de animais e sangue, visivelmente, primeiramente no tabernáculo e depois no templo, e também exigia sacrifícios de crianças no oculto, ou fora dos olhos de todos. E sempre foi assim até os dias de hoje. A questão é que quando Jesus chega aqui, ele denuncia esse sistema. Jesus veio para denunciar a Matrix, veio para denunciar essa cabala judaica, veio para denunciar a maçonaria que já havia sido criada por Salomão lá na construção do segundo templo. Ele veio para denunciar o sacrifício, quando ele faz o azorrague e ele, aquele chicote, e derruba as mesas dos cambistas, ele estava denunciando que isto aqui é uma afronta ao meu pai. Mas quando ele falava o meu pai, ele não estava falando de Javé, nem de Jeová. Duvida-se até que ele tenha dito isso, o meu pai, porque ele não veio para defender nada, nenhuma hierarquia, ainda que nós saibamos que existe sim um ser supremo e criador, um casal criador. Tudo isso com certeza foi também manipulado. Então Jesus veio para destruir, como já falei também no livro de Mateus capítulo 24, ele dedica um tempo, do versículo 26 a 29, para dizer que aquele templo seria derrubado, que aquela estrutura teria um fim, porque aquilo era um escárnio, porque fazia esse sacrifício de animais e adoração a um ser que os judeus o reputavam como divino. E sim, para eles era divino, porque eles sempre fizeram barganha.
Esse Deus sempre enriqueceu a nação e deu o controle deles do mundo inteiro, enquanto eles ofereciam sacrifício de animais e de crianças, como oferenda, como energias. Então não é de duvidar que Paulo também fizesse parte do sistema. E o que eu quero aqui trazer nesse áudio, queridos, é que algumas vezes que eu falei um pouco sobre Paulo, eu sei que muita gente não concordou, muitas pessoas até teceram críticas abertamente, né, com áudios, e eu não tenho nenhuma preocupação, porque se eu não quisesse, ou melhor, se eu não quisesse, né, ser afrontado ou levar alguma pedrada, qualquer coisa nesse sentido, era só eu ficar com a boca fechada e negligenciar aquilo que eu fui chamado para fazer. Mas eu não me incomodo com nada que possa vir externo, porque, como sempre eu disse, que cada um de nós recebemos de volta aquilo que plantamos, seja apenas um pensamento. Essa lei, ela é divina, ela é universal, a lei do retorno, ainda que ela seja contemplada na Bíblia, no livro de Tiago, mas ela é uma lei universal. Cada um receberá aquilo que plantar. Tudo que plantamos, colheremos. Então, assim, eu não me preocupo com as pedradas, porque seguramente as pedras voltam para aqueles que atiraram, com certeza, de uma forma ou de outra. Então, eu não me encolheria por causa de críticas ou comentários dessa natureza. E eu sei que muitas pessoas não conseguem fazer essa ligação, e qual é a nossa proposta? É fazer as ligações que existem. Até porque existem pessoas que ainda decodificam a Bíblia, a reputa como imutável e diz que ela está cheia de códigos, mas esquece de analisar que na própria internet, no Google, nós encontramos aí mais de 400 mil alterações e mais 463 pontos de divergências incongruentes, das quais não fecha as contas. Por quê? Porque ela foi adulterada, ela foi manipulada de capa a capa, exatamente para que, com essa estrutura manipulada, pudesse conduzir a igreja, ou então literal rebanho, debaixo desta tutela do escravagismo, da escassez e do medo. Assim foram todas as igrejas. Todas, desde a sua mãe, a fundadora, a inicial, a romana, católica apostólica romana, criado por um imperador, óbvio, que com toda a estrutura que o Paulo, de quem nós já vamos falar, deu todo o organograma e toda a estrutura para reconstruir. Então Cristo veio para denunciar tudo isto, mas, como eu também disse no meu áudio de ontem, do limão fizeram uma limonada. Porque as palavras do Cristo, que nos remeteria à nova era de cristal, daí vem a palavra Cristo, e dos ensinamentos dele, que era sobre energia, sobre transição planetária, sobre olhar para dentro e encontrar o Deus que somos. Tanto que ele mesmo ainda disse: vós sois deuses, para não buscarmos um Deus fora. Para além de que Cristo não deixou um versículo apenas registrado pedindo louvor, sacrifício, adoração, reverência, e nem muito menos que o chamasse ou o considerasse Deus. Por mais que tenha alguma coisa que faça menção ou nuance disso que eu estou falando, ou contrapondo isso que eu estou falando, é importante observar que a Bíblia, por todas as suas adulterações, é de se aceitar que eles também tenham manipulados no sentido de ter um mínimo de coerência com tudo que se prega até hoje nas igrejas. Pois bem, tendo isto dito sobre a presença de Cristo e o seu real propósito de ter vindo aqui como um homem comum, encarnou como um homem comum na Judéia. Não sabemos de que dimensão veio esta alma, mas se submeteu a não ficar preso na roda de Sansara, e para isso ele precisou evoluir.
E como eu disse outro dia, esse ato dos 12 aos 33 anos é o que justifica a sua condição de não ficar preso na Matrix e na roda de Sansara. E daí, então, fizeram a limonada alegando que ele foi morto, sacrificado injustamente e ressuscitou ao terceiro dia. E não bastasse tudo isso, ainda inseriram no Evangelho de João uma coisa que eu disse ontem ou anteontem num dos meus áudios, dizendo assim, que aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não é digno de mim. O que os judeus manipuladores da Bíblia estavam dizendo, queridos, estava tentando dizer que quando as religiões ganharam a proporção que ganhou hoje, que domina o planeta inteiro, isto vai ser aceitável. Eles comem um pão, uns com fermento, outros não, porque eu nunca vi tantas diferenças, uns com suco de uva e outros com vinho de verdade, mas todas as vezes que faz essa prática, essa cerimônia cheio de choro, de melancolia e até um pouco de soberba espiritual ou de orgulho espiritual, com falsa humildade, o fazem em cima deste texto, e esse texto nunca foi esquecido, sempre é lido e recordado, que aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não é digno de mim. O que eles estavam querendo dizer? Que comer da carne de um ser humano e beber o sangue de um ser humano é as práticas que eles sempre tiveram no escuso em oferenda e sacrifício ao seu falso Deus. E que as religiões que brotasse a partir do Cristo, ou a limonada que fosse feita a partir deste limão chamado Cristo, na subjetividade, eles conceberiam a ideia e aceitariam a ideia que, se um dia fosse descoberto as práticas do canibalismo e do adrenocromo feito a partir do sangue de 5 milhões de crianças que somem anualmente do planeta, ainda assim seria tido ou enquadrado ou encaixado neste texto para amenizar essa aberração, este absurdo, esta atrocidade que a população de Israel, na sua grande maioria, tem práticas até hoje com seus falsos deuses. Não bastasse, eles criaram as religiões e colocaram Cristo como uma máscara, o promoveram como filho unigênito do Pai, mas lembrando que o Pai é Jeová, é Javé, é Enki e Enlil. E depois não bastasse, vem o Paulo e também cria o terceiro Deus, o Espírito Santo. Isso aqui é uma resposta que eu quero dar também para um irmão querido, irmão lá do Rio de Janeiro, que me fez uma pergunta há uns 3 dias. Eu não respondi no privado, porque eu tinha intenção de encaixar essa resposta neste áudio. Então, queridos, toda essa estrutura eclesiástica nasce de todo esse ardil desses que sempre adoraram esses falsos deuses. E não bastasse, eles não só criaram as religiões, como inseriram esse falso Deus para ser adorado, para ser reverenciado até os dias de hoje, como eu disse em um áudio recente, né? Quando você vai para o livro de de Hebreus, está lá o apóstolo Paulo de novo, falando no capítulo 13, né? Que oferecer sacrifício de louvor é o fruto dos nossos lábios que confessa o nome, e assim por diante, e tal. E, de fato, as energias a qual a igreja se submete a esse falso Deus nos dias de hoje é de baixa frequência, de tal forma que ele continua no escravagismo, no medo e na escassez, na miséria e todos os outros tipos de problemas que não passa de 50 Hz na sua vibração diária, por causa dessa estratégia e deste braço tão forte, tão poderoso da Cabala, dessa Matrix, que sempre nos dominou. Então, o nosso propósito é mostrar realmente qual foi o papel de Paulo em todo esse processo.
e a sua infiltração. E aqui, agora, eu quero abrir um parêntese. Eu não posso provar que Paulo foi um infiltrado da Cabala, assim como também ninguém pode provar que ele não tenha sido. Nós trabalhamos no campo da especulação, mas também trabalhamos no campo da ligação dos fatos e de tudo que ocorreu e das controvérsias que existem entre as palavras do Cristo e as palavras de Paulo. Portanto, é importante a gente observar desde o começo a estratégia em que Paulo se apresenta ali no livro de Atos. Antes, eu quero também fazer menção, já relatei em outros momentos, que o Novo Testamento é composto de 27 livros, dos quais 13 livros são atribuídos diretamente a Paulo e 3 deles indiretamente, totalizando então 16 livros. Dos 27, 16 pertencem a Paulo. 11 é composto de 4 evangelhos e mais outros livros de outros autores, como o João, como o Pedro e como o Tiago. Então vocês observam que já de começo, nesta composição dos 27 livros do Novo Testamento, o Paulo, que é um pseudo-apóstolo que não andou com Jesus, como os demais andaram. De repente, o camarada chega por último e lhe é dado a janelinha para sentar. Cadê o livro de Filipe? Cadê o livro de Tomé? Cadê o livro de tantos outros? Até da própria Maria Madalena. E nós sabemos que na descoberta do Mar Morto, em 1948, tem aí uma enciclopédia de livros e diversos livros de outros autores que caminharam com Cristo ou que estiveram ali em torno do Cristo e que foram encontrados agora. E por que não colocaram todos esses livros? Porque o Paulo era o homem que fez a estrutura, que montou o organograma correto para se criar a igreja, a qual perdura até os dias de hoje e domina todo o planeta, porque em cada esquina tem uma portinha chamada de igreja, denominação fulana, ciclana, beltrana e assim por diante. Nomes dos mais absurdos. Então começa por aí, queridos. Eu tenho como provar que Paulo foi um infiltrado ou não? Não tenho. Mas também tenho certeza que ninguém pode provar ao contrário. Porque pode ser que ele tinha boas intenções. E pode ser que na manipulação da Bíblia pintaram o Paulo como ele é. Tudo isso a gente tem que considerar. Então eu não estou aqui para condenar Paulo e nem para isentar Paulo dessa responsabilidade. Eu estou apenas para levar vocês a refletir. Porque todas as denominações, desde a prostituta mãe, a Igreja Católica Apostólica Romana, e queridos, eu estou usando a mesma linguagem que está na Bíblia. Eu não estou colocando palavras dos meus lábios ou do meu pensamento, ou não tenho a intenção de ofender ninguém. Quando eu digo a prostituta ou a meretriz, é a mesma coisa, ou a grande Babilônia é a mesma coisa. Está na Bíblia, no capítulo 17 de Apocalipse, versículo 5. Então, desde a grande meretriz, se é mais suave para os teus ouvidos, até as suas filhas, que também não deixam de ser meretrizes, porque meretrizes, vocês sabem que é. Meretriz vende o prazer pelo dinheiro. É troca pelo dinheiro, não é assim? E não é assim que funciona? Eu estou aqui falando uma linguagem figurada e bem simples. Então, desde lá até os dias de hoje, mesmo no segmento espírita, na linhagem e na doutrina espírita, na católica, todas as protestantes, Paulo é visto como uma pessoa a ser reverenciada. É uma pessoa, muitas vezes, até adorado. E sabe por quê, queridos? Porque o Paulo, o mesmo que disse lá em 2 Timóteo, se não me engano, capítulo 4, que ele disse que muitos é como se sentisse coceiras nos ouvidos para ouvir aquilo que lhe apraz. Quando ele escreve este versículo para Timóteo, ele sabia o que estava dizendo. Porque se tem uma coisa que é prazerosa aos ouvidos do ser humano que entrega a sua vida
para ser terceirizada, dominada, controlada, escravizada por um sistema, é sentir prazer que tem alguém cuidando de si. Então, o Paulo trouxe a receita correta. Ele falou assim: já que Cristo veio e denunciou que o templo seria destruído, como de fato foi, do ano 69 a 70, pelo cerco do general Tito, por mando do seu pai, o imperador Vespasiano. Ali Israel foi destruído, Jerusalém foi cercado e foi morto, se não me engano, 1.100.000 judeus que estavam ali dentro da cidade, e me parece que fugiu 1,5 milhão para Casária, ali onde tudo foi recomeçado. Os Askenazes chegaram ali na Casária para recomeçar toda a estrutura de dominação no planeta. Então, o Cristo vem e disse: vai acontecer, isso aconteceu. Por quê? Porque não era do Pai. Não era legítimo. Era sacrifício de animais e de crianças. E o que o Paulo fez? E não estou dizendo que ele fez sozinho. Supostamente, se ele era um infiltrado da cabala judaica, ele estava em conluio com toda uma estrutura que sempre dominou. Essa estrutura que sempre dominou o planeta, supostamente Paulo foi um infiltrado. Por quê? Lá no livro de Atos diz que ele estava perseguindo as pessoas e de repente ele consentiu com a morte de Estevão, inclusive, que morreu apedrejado, e de repente o Paulo se converte. Uma conversão um tanto quanto duvidosa, porque evidentemente que os apóstolos que caminharam com Cristo não tiveram tal experiência, e ele relata de um fato que a caminho de Damasco, né? Todos sabem, né? Estava ali no seu cavalo e viu uma luz mais brilhante do que a luz do meio-dia e tal, e Cristo falou com ele, e babá. E a gente já sabe a história. E, de certa maneira, em todo o relato, né? Paulo depois se exacerba ao dizer que, lá em 1 Coríntios 12, se não me engano, que ele foi até o terceiro céu, com a falsa humildade que se posicionou ali. Então, assim, é natural que a gente não pare de pensar numa situação dessa que diverge em absurdos do que o Cristo falou e orientou e disse o que seria. Por quê? Eu penso que o Sermão do Monte é a base do nosso raciocínio. Nós precisamos pensar nisto. Ali talvez não tenha tantas mudanças e talvez ali esteja a maior estrutura sobre a transição planetária. Está ali no Sermão do Monte: é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, é morrendo o que se vive para a vida eterna, e não é a vida eterna que nós estamos buscando aqui nesse planeta de quinta dimensão. Então, logo, o Paulo falou assim: vamos reconstruir isto. Se sozinho, ou se fosse um lobo solitário, ou com uma estrutura, que eu imagino que sim, devia ter uma estrutura por trás de serviço a Enken-Liu, vamos montar a igreja. E começaram. Assim como eu também já relatei, quando você vê ali no livro de Atos, se me engano, capítulo 2, 3, dizia que eles viviam tudo em comum, e todo mundo vendia os seus bens e trazia aos pés dos apóstolos, ou seja, uma concentração nas mãos de poucos, e a massa ficaria com migalhas. Ali nasceu talvez o primeiro Bolsa Família. Comum, comunismo. Tem ligação, uma palavra deriva da outra. Eu disse também que Ananias e Safira morreram no mesmo dia, porque venderam uma propriedade e da propriedade eles retiveram uma parte e só doou a outra. Mas esse Deus tão bonzinho, tão amoroso, mas também tão vingativo, não condiz nem com Cristo e muito menos com o legítimo e verdadeiro Criador. Matou os dois porque não deram tudo. Ué, mas não era dele a propriedade? E não é assim, com base nesse medo, que eles começaram a igreja? Mas a estrutura principal, contrapondo o que Cristo falou, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, está no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12. E ele mesmo, Cristo, ele está se referindo a Cristo. E o Paulo escreve ali na cara dura: e ele mesmo elegeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao correto ordenamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Esse é um absurdo, porque de fato Cristo não falou isto.
Ele não elegeu ninguém para isto. Então, mesmo com as adulterações da Bíblia que eles mesmos fizeram, não tem uma menção em que Cristo tenha criado esse organograma estrutural para criar a igreja conforme nós conhecemos hoje. E assim por diante, poderia falar muitas outras coisas deste Paulo. Então, de certa maneira, se mostra pedante, sobretudo porque ele até desconsidera e tem problemas relacionais, briga com Barnabé, em algum momento ele não se dá com os demais apóstolos, faz vista grossa, você entendeu? É uma pessoa... E deixa claro, o livro de Atos tem muitos relatos de um homem soberbo, né? E que para numa ilha lá por conta de um furacão, e de repente uma serpente o pica, ele não morre. E depois ele vai para ser julgado em Roma, e lá em Roma os caras ouvem ele, e ele ficou de boa e se manteve com o do próprio bolso. Claro, claro, essa é a estratégia, não é assim que as igrejas vivem até hoje? Os fiéis bancam toda a estrutura, ou não estão vendo vocês que essa estrutura está nos seus dias contados? Ou não percebem vocês que nós estamos chegando ao momento da grande queda da Babilônia? Não estão vendo aí os escândalos e mais escândalos ligados inclusive ao Banco Master, lavagem de dinheiro, de tráfico de entorpecente de criança? Queridos irmãos, nós estamos falando de igrejas. Não é a prostituta mãe quem criou-se túneis e mais túneis de interligação para sequestro e tráfico de criança, de tráficos humanos? Não foram as sinagogas dos judeus que foram pegas recentemente nos 2 últimos anos, dezenas de sinagogas com pilhas e pilhas de ossos de crianças que foram sacrificadas? Estão lá a prova e ninguém pensa nisto? Então, assim, nós precisamos pensar, pessoal, um pouquinho mais. O que significa a igreja? Ela significa uma batuta de opressão, de escravagismo, de controle, de domínio e de medo. Só isto. Deus jamais interviu e jamais intervirá na tua vida ou na minha vida. Jesus nunca vai voltar, como muitos ainda acreditam. Assim como muitos já estão dizendo que Trump é o anticristo, o genro dele é o falso profeta, e as conversas mais absurdas e esdrúxulas por uma ignorância e um analfabetismo escatológico. Eu nunca vi alguma coisa tão burra desse jeito. Então, aqui a proposta não é ofender ninguém, mas é chamar vocês, a cada um de vocês, a pensar o que tem de errado em toda essa estrutura e o que realmente tem de certo. Existe alguma coisa correta nisto? Precisa perguntar, queridos. Precisa avaliar. Quando eu estava na estrutura, se falava muito entre separação do joio e do trigo. E na minha soberba, confesso aqui publicamente, eu me julgava trigo. Assim como eles até hoje se julgam e reputa-se como trigo, mal se dando conta de que são joio. Também aquela passagem que também está em Mateus 24, que Jesus fala assim: estará 2 no monte, um será levado, outro deixado. Estará 2 no moinho, um será levado, outro deixado. Estará 2 na cama, deitado, um vai e outro fica. Eu sempre achei que a glória era dos que fossem, e sempre achei que a penalidade seria de quem ficasse. Porque eu não entendia que quem fica é quem evoluiu, quem expandiu a sua consciência, e vai permanecer neste planeta de quinta dimensão, cujo Cristo falou em Mateus 5,5, os mansos e humildes herdarão esta terra. Que terra? A nova terra, o novo planeta. Não existe 2 terras, existe apenas um planeta. E planeta plano, não é globeta, é planeta de plano, não é globeta de globo. Então, os mansos e humildes herdarão esta nova terra. Então, os que ficam é que ascensionaram. E os que vão? É os que não ascensionaram. Que se mantiveram no medo da religião, na escravidão, de todo o sistema. E que ainda acredita que a Bíblia é santa, imutável. Nunca ninguém mexeu em uma vírgula. Apesar de tantas traduções e tantas mexilâncias, como o próprio... Alguém me disse, a King James é a mais fiel. King James, o rei James da Inglaterra, fundador da igreja anglicana, em contraponto ao revelia a Roma, era um dos mais executores de criança e o maior consumidor de sangue infantil e canibalismo. Tem história deles aí.
É só a gente procurar um pouquinho. Então, pessoal, o áudio ficou longo, talvez um dos mais longos da minha vida, mas eu não poderia deixar de gravar. Eu fiz um texto, inclusive, para ler o texto, mas eu não vou ler, porque ficou muito, mas muito longo este áudio, para que definitivamente, pessoal, a gente reflita um pouco e pare de acreditar que o apóstolo Paulo é um homem da luz, de um homem que foi usado por Deus, como falsamente criaram essa história, e esta história ganhou força que ocupa todas as religiões, até a doutrina espírita, a considerar este homem santo e muitas vezes a venerarem um homem que, na verdade, foi o criador de uma estrutura que substituísse o templo. Porque uma vez que o templo foi destruído, precisaram então criar, porque o falso Deus exigiu e sempre exigiu que o sacrifício fosse retomado, então criou, ao invés de um templo único, criou-se vários templos, tanto que as igrejas evangélicas, principalmente, alguns deles chamam o seu local de reunião de templo. E não é de se estranhar, porque parece realmente com o antigo templo, onde se faz todos os tipos de sacrifício visível. E os invisíveis, né, a gente já sabe o que acontece. Então, pessoal, aonde também tem todo tipo de distorção, todo tipo de sujeira, como vocês viram e como eu acabei de falar agora, com relação às igrejas, aí escândalos e mais escândalos da queda dessa grande Babilônia. Tivemos aí um dos maiores e dramáticos eventos aí do fechamento da igreja da Lagoinha, que para mim está mais para o lodo, né? Não é a igreja da Lagoinha, é do lodo, de tanta sujeira. Mas semelhante a essa, tem tantas outras aí, como também já falei, e não poderia deixar de lembrá-los, que todos esses líderes que vocês veem na televisão e que fazem sucesso eclesiástico, todos eles estão até o pescoço mergulhado em todo tipo de coisas escusas. Quando eu disse para um querido aí, ele achou ruim, inclusive, quando eu disse, o fulano, ciclano, beltrano, que você disse que são homens de Deus, são da maçonaria e de nível altíssimo. Agora começou a vir a público. O patrimônio de cada um, falei assim, tem mais de bilhões de patrimônio que fazem parte da maçonaria, estão ligados ao judaísmo, ao controle, não acreditaram na época. Agora estão vendo na televisão. E não tem jeito, não vai parar. Seus crimes vão ser expostos, porque esta falsa igreja, esta Babilônia, está com seus dias contados, querido. E juntamente com ela, todos os ensinamentos de Paulo, toda a sua estrutura eclesiástica, tudo o que ele ensinou. O que Paulo ensinou foi apenas a nós desenvolvermos a nossa vaidade, o ego, a competição, a inveja, o ciúme, a maledicência. Não foi tudo isto? Porque quando ele divide, e ele mesmo, Cristo, elegeu uns para isto, outro para aquilo, ele começa a criar um organograma estrutural, com cadeia de comando, aonde sempre vai suscitar o desejo, a cobiça dos fiéis a chegar em algum desses patamares, algum desses degraus, para o quê? Para se sentir alguém. E para isto eles às vezes compram o cargo, não é assim que funciona? As pessoas que têm recurso dentro da igreja, pessoal, presta atenção, não são os mais privilegiados, não são os mais paparicados, não têm eles maiores oportunidades de serem vistos, inclusive. Não é assim que funciona? Graças ao apóstolo Paulo. Ele é o criador de tudo isso. Pessoal, eu encerro esse áudio pedindo a todos que reflitam, meditem sobre isto. E eu poderia até falar um pouco mais, mas me tenho por aqui, desejando a todos uma excelente tarde. Fiquem na paz, fiquem bem.